Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar a vida da Pâmela diante de Ti, que o Senhor a use de uma forma muito poderosa nessa manhã, que assim como o Senhor ministrou o coração dela, ministra ao nosso coração, exorta-nos, ó Pai, nos corrija, que possamos sair daqui transformados, com a nossa mente mudada no Senhor, Pai, que nesta manhã, cada um aqui, Pai, que a nossa mente seja levada cativa diante de Ti agora, para que nenhuma distração, nada nos roube aquilo que o Senhor tem preparado através da Tua palavra para nós nessa manhã, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos? Glória a Jesus, amém, igreja? Vocês estão felizes? Eu também estou. Eu estava, durante os louvores aqui, o Senhor me lembrou de um versículo que está lá em 2 Coríntios 4,17. Vou ler só a parte B. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O que nós fazemos aqui é um memorial aqui na terra de algo eterno, de algo que virá, e pela fé nós cremos que isso acontecerá. É um memorial de que Jesus voltará. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que a nossa adoração nessa manhã fez no céu? O que reverberou na eternidade, o que reverberou nas regiões celestiais, a nossa adoração, a nossa canção. Nós temos que ter essa consciência, irmãos, nós somos espirituais. As brigas que você tem com o marido, com a mulher, não são naturais, são espirituais. As discussões que você tem com seus filhos, as bênçãos, as alegrias, o servir a sua família, reverberam nas regiões celestiais, porque não é sobre o que a gente vê, é sobre o que a gente não vê. Não é sobre a semeadura que nós colocamos aqui, mas é sobre o efeito dela no mundo espiritual. Nós somos espirituais e a nossa vida tem que se mover dessa maneira, amém? Irmãos, eu estou muito empolgada com Jesus. Eu amo o Senhor de todo o meu coração. Eu queria compartilhar uma palavra muito conhecida que o Senhor falou comigo desde um pequeno grupo do sábado. Quem não vai no pequeno grupo vai, é de 0 a 100 anos, é muito gostoso, a gente tem um momento ali de ficar em casa, mais íntimo, então é muito bom, e o Senhor ministrou no meu coração, e desde lá fiquei remoendo, e o Senhor me deu a palavra muito antes do convite, da oportunidade de compartilhar com os irmãos essa palavra. E quem conhece aqui o Salmo 23? De cor e salteado, não é verdade? O Senhor é meu pastor. Pode colocar aí para nós lermos? Vamos lá. Salmos 23, do 1 ao 6. Eu vou repetir ele algumas vezes, tá bom, irmãos? Porque eu quero não trazer uma exegese profunda, mas trazer um compartilhar sobre a reflexão que o Espírito Santo me trouxe sobre isso, que eu creio que é um direcionamento para nós, para esse tempo. Então, vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vocês podem ler comigo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes passos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É um salmo tremendo, é um salmo maravilhoso que nos dá esperança, que nos faz crer que nós temos um pastor que nos guia e que nos supre em todas as coisas, não é verdade? E eu queria trazer um pouco do entendimento do que o Senhor compartilhou comigo sobre isso e trazer uma reflexão sobre a época, o contexto do que o salmista Davi escreveu e a nossa realidade. O Senhor me fez entender que no Salmos 23 existe um processo da vida do cristão. E é um salmo, é uma poesia, ela é acompanhada de cordas.
Mas, como tudo que foi escrito no Velho Testamento, ela é uma sombra das coisas futuras, então eu creio também que o Senhor deixou registrado, através de uma poesia, o nosso processo na vida cristã. Amém? Glória ao Senhor. Aí eu vou trazer aqui, até o Sandro falou, Pamela, está certo isso? Esse é o Salmo 23, compartilha aí. Esse é o Salmo 23 em hebraico, como ele foi escrito. É umas letrinhas, não vou pedir que ninguém leia em hebraico aqui, meus irmãos. Eu não tenho essa expertise. Parou e travou? Travou? Foi? Olha só que lindo. A nossa Bíblia foi escrita dessa forma. E aí, ali em cima está escrito o Salmo de Davi, na primeira linha. E essa segunda que eu destaquei de vermelho aqui, é o primeiro parágrafo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E não sei se dá para ver, mas a linha amarelinho ali, ó, na tradução, os judeus eles não pronunciam esse nome. Então, é um nome de Deus, então eles traduzem por Adonai. Então, é Adonai e a gente vai ver o resto. Eu trouxe para vocês verem como é bonito, como é lindo. Eu trouxe para nós meditarmos sobre isso. E olha que interessante que diz o verso 1. Então, eu peguei cada palavra e trouxe aqui a tradução, né, de cada um. E não sei se vocês sabem, mas no hebraico a gente lê do final para o começo. Então, numa frase que a gente lê assim, o Senhor é meu pastor, nada faltará, o começo da frase, na verdade, é aqui, no Adonai, e a gente lê daqui para lá, certo? Então, na tradução aqui, pode passar para o próximo, por favor? Então, começando por Adonai, ali, não sei se está muito pequeno, dá para ver? Então, Adonai ali é o começo, e eu quero ler com vocês. Nós entendemos errado o Salmo 23. Eu digo por mim, eu por muitos anos li assim, o Senhor é meu pastor, e porque Ele é meu pastor, eu não vou ter falta de nada. Eu serei suprida, eu serei cuidada, porque eu sou ovelha do meu pastor. E o meu pastor, o meu Senhor, não me deixará faltar nada. Quem já interpretou assim esse salmo? Não é verdade? E tem outras versões que a gente interpreta assim, ó. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, porque Ele é o meu pastor, então Ele me supre em todas as coisas. Mas nós entendemos errado nesses dois entendimentos. E eu quero mostrar para você qual foi a verdadeira inspiração para que o Davi escrevesse isso. Antes da gente passar aqui, eu queria trazer o contexto. Davi estava na casa de Saul, ele já tinha sido ungido rei, já tinha vencido Golias. Então, foi nesse contexto, os historiadores dizem, que o Salmo 23 foi escrito. Então, aqui tem a alusão do que ele passou enquanto ele era pastor, quando ele foi ungido, quando ele estava perante os irmãos e toda a raiva e toda a rixa que tinha, e depois ele ter virado rei, né? Então, aqui, diante desse contexto, vamos entender. Olha só o que diz. O primeiro é Adonai. O primeiro que é o nome de Deus, que é impronunciável. Então, foi traduzido por Adonai. Está aqui no finalzinho, Adonai. O segundo é Roi, que quer dizer meu pastor ou pastorear. Esse outro xizinho aqui, parece um xizinho aqui com 7, ele é um advérbio de negação, então é não. E aqui outro é o verbo de não estar em falta, e por causa desse xizinho ele fica no futuro, então é faltará. Então, traduzindo, o que realmente quer dizer o versículo 1? Não é o meu pastor e eu sou suprido em todas as coisas. Olha só que interessante. Pode passar para o próximo. Aqui são algumas traduções de algumas versões. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a verdadeira tradução é Adonai, pastor, não faltará. O que quer dizer isso? Que em qualquer circunstância não me faltará pastor. Não me faltará um pastoreio, não me faltará um guia, não me faltará uma direção, não me faltará um cuidado. Qual que é a diferença? A diferença é que Ele é o centro, não o que Ele pode fazer por mim.
Porque quando o Senhor é meu pastor e por isso tudo que eu preciso será abastado, saciado, eu estou visando as coisas que o pastor pode fazer comigo pelo seu cuidado. Mas não, a verdadeira tradução é, ainda que eu passe por todas as situações, o Senhor é o meu pastor. Ele é tudo que eu preciso. E mesmo que eu passe escassez, e mesmo que eu viva em pastos verdejantes, em qualquer circunstância, não me faltará um pastor para me guiar, me orientar pelo caminho. Qual que é a diferença? A diferença é que esse primeiro versículo não te promete uma abastança, não te promete um suprimento. Não é sobre crer que o Senhor é teu pastor e você não vai passar por problema nenhum. Pelo contrário, é que ainda que você passe por qualquer circunstância, não te faltará um pastor. Não te faltará o Senhor. E os nossos olhos têm que estar fitos nele. Nós queremos a cura, mas o nosso coração tem que desejar aquele que cura. Nós desejamos a presença, a glória, mas o nosso coração tem que estar fito naquele que é o Redentor da glória. Porque essas coisas aqui na terra vão passar, e lá na terra seria face a face com a presença dele, e não aquilo que ele pode nos proporcionar. Adonai, o meu Senhor, não me faltará. É uma convicção de que, independente das circunstâncias, eu o terei e ele terá o meu coração. Amém? Muda a nossa perspectiva, não é verdade? Quando eu olho que o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta, então a gente fica naquela posição, não, nada vai me acontecer, o Senhor é meu pastor e está tudo certo. Não, ainda que me aconteça, ainda que eu perca, ainda que o fruto da vide não vingue, ainda que a economia passe por situações difíceis, ainda que falte comida na minha mesa, ainda que eu passe por situações de doença, de perdas, eu tenho um pastor, eu faço parte de um rebanho, eu sou protegida de Jesus, ainda que eu passe por qualquer situação, não me faltará um bom pastor, porque eu creio que qualquer circunstância vai produzir uma glória, qualquer circunstância vai mudar o meu caráter, qualquer circunstância, o meu pastor sabe o que é bom para mim. Eu creio. Independente da circunstância. Se eu não for suprido, eu tenho um pastor. Se eu for saciado, eu tenho um pastor. Se eu sofrer uma perda, eu tenho um pastor. Eu tenho um Senhor que é por mim. Amém? E isso abriu a minha mente, irmãos. Eu não sei o que vai fazer com a sua mente. Eu queria te convidar, corresponde mesmo. É a palavra de Deus sendo liberada. Sabe, assim como eu li em Coríntios, que a nossa reação aqui na terra, a nossa atitude aqui na terra pode mover o espiritual. Ela tem uma reação no mundo espiritual. Então, celebre, glorifique a Jesus mesmo, porque é a sua palavra nos cortando, nos saciando. Amém? Glória a Jesus, aleluia, nós chamamos. Adonai é o pastor não faltará. Vai faltar qualquer outra coisa? Pode faltar. O pastor não vai faltar. Aleluia. Então, o entendimento não é no sentido de que eu serei suprido porque tenho um pastor, mas o verdadeiro sentido é que em qualquer circunstância eu tenho um pastor. Amém? Glória a Deus. Se quiser pode tirar, tá? Era só essas duas partes. Então vamos continuar no Salmos, o versículo 2 e 3. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Eu não sei qual foi a sua sensação quando você entregou sua vida para Jesus. Não foi essa? De que você foi acolhido, de que eu estou em águas tranquilas. Por um momento, você se sentiu, cara, agora tudo vai bem. Nossa, eu estava atribulado, com o coração angustiado, e me arremeteu. O Senhor me fez pensar sobre isso, de que
quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, quando a gente vive esse primeiro amor, a sensação é com a nossa alma refrigerada. É como se a gente estivesse ali se deleitando em pastos verdejantes, e a gente sente aquele acalanto, a gente sente aquele amor, né? E a gente fica tão feliz, tão apaixonado, tão motivado com o Senhor. E o Senhor falou assim, no começo da nossa caminhada, a sensação, o entendimento que nós temos às vezes é que estou em pastos verdejantes. Senhor, que maravilha a tua presença, se eu soubesse entregar minha vida antes ao Senhor, que maravilha é isso. E no começo é assim. E nós poderíamos apenas ficar nos pastos verdejantes, onde tem as águas tranquilas, mas os pastos verdejantes não é o meu destino. Você pode repetir? Os pastos verdejantes e as águas tranquilas não são o meu destino. Não é para isso que o pastor está, não é para esse lugar que o pastor está me guiando. Então, no começo, a sensação é essa, de que eu sou nutrida, que eu sou abastada, que eu sou cuidada, que o Senhor me coloca num lugar de refrigério. Discorrendo um pouco sobre esses 2 versículos, no versículo 2, o pastoreio me leva a esses lugares, onde eu sou nutrido, saciado. Quem não veio pelo Senhor, às vezes pela dor, e o Senhor supriu, o Senhor trouxe refrigério. Quem, de repente, não veio para o Senhor através de uma cura, porque o Senhor trouxe cura na família ou sobre si, e teve uma experiência de ser suprido, de ser cuidado, de sentir esse refrigério. Não é verdade? Muitas pessoas vieram assim, por um histórico terrível, né? Então, acaba chegando ao Senhor desse jeito. E sentem, a primeiro momento, essa sensação de cuidado, onde é nutrido, saciado e tem as suas necessidades supridas. No versículo 3, essa palavra refrigera, no original ele tem alguns sinônimos, né? Ele também pode ser substituído por restaurado. Então, em vez de refrigera a minha alma, vamos ler restaura a minha alma. Restaurar, renovar, reparar. Agora pensa comigo, um refrigerador, ele é feito para refrigerar. Uma alma, se a gente entende a alma, e aqui a alma no original quer dizer lugar das emoções, das paixões, atividades da mente. Então, pensa só, o lugar onde eu tenho é o centro das emoções, das minhas paixões, atividades da minha mente, precisa de um refrigério. Logo, eu entendo que eu estou fazendo mau uso disso. Porque a alma não precisa ser refrigerada. O motor do carro, uma vez, por falta de água, fumou, saiu fumaça. Começou a sair fumaça, eu estava sozinha com o Natan, falei, meu Deus, e agora? Aí cheguei cheia de preconceito no posto de gasolina, falei assim, tem algum frentista homem aí para me ajudar? Aí a frentista mulher falou assim, eu sei mexer. Eu falei, me desculpa, senhora, eu não sabia que você... Porque eu não sei mexer, então eu achei que você não... Não, eu tenho mais de 20 anos de posto. Eu falei, você tem autoridade, fica à vontade aí, pode mexer no carro. E ela não levou em consideração essa minha distinção, né, e me ajudou com o carro. Então, um carro foi feito para pegar fogo? Não. Ele foi feito, né, tem a água ali para poder ser refrigerado. E assim também a nossa alma. A nossa alma, ela não foi feita para viver intensamente, para que tenha atrito ao ponto de precisar de um refrigério, de uma restauração. Mas o Senhor, o nosso pastor, nos leva a este lugar, onde a sede da nossa mente, das nossas emoções, recebe um restart, recebe uma restauração. Então, se nós formos ler com essa versão mais, vamos dizer, contemporânea, ficaria: o Senhor, né, restaura, renova, repara as minhas emoções. Renova, restaura, repara o centro, a atividade da minha mente, as minhas paixões. Porque eu certamente usei errado. E isso me trouxe a um lugar onde eu precisava desse refrigério, desse restart. Guia-me pelas veredas da justiça. Então, com essa mente renovada, com essa mente reta, agora com as emoções ajustadas, me guia por este caminho reto.
Me guia por essa justiça, porque se eu não tivesse a minha alma refrigerada, eu certamente não conseguiria andar pelos caminhos retos do Senhor. Ia ter muita dificuldade, muito conflito. E aí ele continua, por amor do seu nome. E por amor do seu nome, o entendimento é, por causa da sua glória, em reputação ao que você fez, em reputação ao quem o Senhor é, como um monumento de adoração ao Senhor. Então, me restaura, não é para que eu seja melhor, mas para que isso reflita em glória para você, para que possam enxergar o que eu era e depois de ter a minha alma restaurada, enxergarem que o seu nome é um monumento de adoração na minha vida. Porque foi por causa do seu nome que eu fui restaurada, eu fui refrigerada, eu fui suprida. Porque nesse lugar verão o seu nome manifesto em mim. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Versículo 4, faltam mais 2. Ainda essa parte me pegou por dentro. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, até semana retrasada, eu li esse versículo assim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Quem lia assim? Quem entendia desse jeito? Pelo vale da sombra e da morte. Mas é pelo vale da sombra da morte. Falei, cara, pensando, né? Da sombra da morte. Eu achava que era a sombra e morte. Não, é a sombra da morte. Nem é a morte em si. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o que quer dizer vale? Né? Nós temos as montanhas e o vale. O vale é uma depressão no relevo, é uma depressão na planície. Então, nós temos montanhas e vale. O que nós temos de dificuldade no vale? A visão. A nossa visão no vale fica limitada. Na montanha, nos montes, a gente consegue ter uma visão ampla sobre todas as coisas. E até traçar uma rota. Vou por aqui, vou por aqui. No vale, a nossa visão é limitada. Os recursos são limitados. Então, ainda que eu ande por esse lugar onde a minha visão é limitada, e eu passe por esse vale onde a minha visão é limitada, e tem uma sombra de morte. Pesquisando sinônimos ali sobre sombra da morte, nós temos a tradução de densas trevas, lugar de medo, de assombro. Então, se você parar para pensar, o que seria a sombra da morte? Parece que vai morrer, mas não vai. Quem já teve esse entendimento espiritual? Parece que eu vou morrer, mas não morri ainda. Jesus humilha Satanás. Vou me levantar. Só parece que eu vou morrer. Então, nesse lugar, talvez você se encontre onde você não tem a visão do todo. Você não consegue enxergar com clareza para onde o teu pastor está te guiando. Talvez nesse vale que o pastor... Lembre-se, você é ovelha e tem um pastor. Não foi você que chegou até lá. O pastor te levou por esse lugar. Foi necessário você passar por esse caminho. E nesse caminho onde a visão ela é limitada, onde você tem a sensação que vai morrer, onde parece que vai existir uma paralisia espiritual, onde parece que as suas emoções vão te sucumbir, onde parece que algo vai dar tudo errado, confia, porque o pastor não faltará. O pastor não faltará. E todos nós, na nossa caminhada cristã, saímos já desse lugar onde falamos, meu Deus, que glória viver para Jesus e tal, e de repente estamos nesse vale, onde nós temos a visão do todo. O que nos resta é confiar. O que nos resta é crer que Ele é o meu pastor. E eu não tenho medo por onde eu estou passando. Eu creio que por onde Ele me guiará é o melhor lugar. Então, eu não sei se você se encontra assim, por esse lugar onde a sua visão é limitada, onde você tem a sensação que vai morrer espiritualmente, que está tão fraquinho, que, sabe, se sente tão vulnerável, com as emoções tão mexidas.
Porque na hora do medo, várias coisas passam na nossa cabeça. Por exemplo, por que eu vim parar nesse lugar? Como foi que eu caí nesse vale? Por que eu preciso passar por essa situação difícil? E a gente começa a se questionar, achando que é um erro nosso. Mas se o pastor está te guiando, faz parte do processo. Precisamos passar por este lugar. E olha que interessante, não é a mão do pastor que te conduz. Não, o pastor não te carrega no colo e faz você passar por esse vale. Não é. Como é que vamos sair deste lugar onde a nossa visão é limitada, temos recursos limitados e temos aquela sensação de morte iminente, de que algo ruim vai acontecer. Vamos continuar lendo? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado. Então, irmãos, você vai estar no vale e vai levar uma cajadada para sair desse lugar. É cajado no lombo, irmão. Vamos, ovelha, sai daí, pá, vai, sai daí. E qual que é a nossa sensação? Que injusto, Deus. Já estou sofrendo, ainda vem o Val me repreender, ou ainda vem o Val me ajustar, falando que eu estou errada. Como assim? A tua vara e o teu cajado me consolam. Quem é que levou alguma bordoada e falou, ai, estou sendo consolado. Ai, estou sendo consolado. Isso com relação à palavra de Deus. A gente é cortado, é alinhado, é ajustado, e você fala, meu Deus, estou sendo consolado. É difícil entender. Mas o nosso pastor não faltará. Eu confio nele, eu confio na sua mão, eu confio no seu cuidado, no seu direcionamento. E se para eu sair desse lugar, eu preciso de umas cajadadas, que assim seja. Porque ele sabe o que é melhor para mim. E o que quer dizer vara e cajado? Vara é a proteção. Então, o pastor, né, a figura do pastor mesmo de ovelha, andava com 2 pedaços de pau. Um era o cajado que ele tocava, tosqueava as ovelhas, e o outro é onde ele espantava o inimigo, espantava as feras que poderiam causar algum mal para as ovelhas. Então, nesse rebanho do Senhor, nesse lugar onde Ele nos leva, nos tira do vale, e nos tira dos pastos verdejantes, nos leva para o vale, o cajado do Senhor. E hoje, o que nós temos como guia, como manual de vida, como direcionamento? Nós temos o Espírito Santo e nós temos a sua palavra. Então, irmãos, quando vocês não conseguirem ver um palmo à sua frente, não entender por que está passando por essa situação, permaneça firme e obediente às palavras e busque desesperadamente o Espírito Santo. Desse jeito, sairemos do vale da sombra e da morte. Sairemos deste lugar de pouca visão, de pouco recurso, de sensação que nós vamos morrer espiritualmente, se permanecermos obedientes. Eu não estou sentindo nada, não sinto a presença, não sinto nada, não estou sentindo nada. Obedeça, permaneça firme, busque desesperadamente o Espírito Santo, porque Ele nos guiará em toda a verdade, e precisaremos conhecer a verdade, que é a sua palavra. E olha que interessante, depois que a gente sai do pasto verdejante, passa por esse vale, o que a gente pensa? Não, gente, cansei, né? Nossa, que guerra, hein, Val? Fala aí, batalha espiritual, bombando. Não, agora eu vou ter um refrigério. Certamente, aquele pasto verdejante vai ser fichinha. Ele vai me levar para uma mesa de banquete. Nossa, vou me saciar, vai ser maravilhoso. É para esse lugar, depois do vale da sombra da morte, depois das cajadadas no lombo, que o Senhor nos leva. É para esse lugar, irmãos. Vamos ler o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus melhores amigos, na presença da minha família, na presença daqueles que me amam, porque, afinal de contas, acabei de passar uma tribulação. Ai, que difícil, meu Deus. Eu preciso de um refrigério. Tudo o que acontece na nossa vida vai cooperar para que o seu caráter seja transformado, seja formado em nós. Então não importa, irmãos, não vamos olhar com a nossa visão limitada. O pastor está nos levando para um outro lugar.
O pastor está nos guiando para um outro lugar e é necessário essas fases. É necessário passarmos por este caminho. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Eu não sei você, mas eu também interpretei esse versículo errado. Eu achava que era preparar uma mesa diante das pessoas que me queriam mal. Ô, Rodrigo, você é meu inimigo? Senta aqui na mesa então, cara. Cai dentro. Não é esse inimigo, amém? O teu irmãozinho do lado, o coleguinha do lado, não é o teu inimigo, amém? Quem é o nosso inimigo? Quem é, irmãos? Satanás, ele é o diabo, o adversário. Satanás pode usar a vida de um irmão atribulado? Pode, faz isso pra caramba, não é verdade? Usa para mexer com a gente, né, pastor? Usa as ovelhas para lapidar nosso caráter, né? Fala aí. Mas o nosso inimigo não é o irmãozinho do lado, não é o nosso coleguinha, não é o nosso pai, a nossa mãe, aqueles que são desafiadores para nós. Então imagina, lugar de mesa é lugar de comunhão, é lugar de intimidade, é lugar de relacionamento. Vamos parar para pensar? Eu acabei de sair de um lugar onde eu estava fragilizado, achava que ia morrer. O Senhor me levou para uma mesa diante dos meus inimigos. E olha só que interessante. 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês. Quem é o inimigo? É o irmãozinho do lado? É o colega de trabalho? É qualquer situação? Não, é o Satanás. Ele é o verdadeiro inimigo de vocês. Anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Tiago 1,14 diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Satanás, ele só nos tenta, ele só nos faz cair naquilo que já é uma fragilidade nossa, não é? Então o Senhor me fez pensar assim: sabe quem vai estar do outro lado da mesa? Eu falei, não, Senhor. Ele falou, um espelho. Um espelho. Porque aquilo que eu sinto em relação ao outro, porque ele me provoca, porque Satanás mexe comigo, ele me tenta naquilo que é a minha fragilidade, revela o meu coração. Revela a minha incapacidade de amar alguém que tem inveja de mim. Revela a minha incapacidade de alguém que quer o meu mal. Revela a minha incapacidade de não ter empatia por aquele que não tem menor estima por mim. Mas não é ele, irmão. É Satanás que me odeia tanto, que usa vida de pessoas que já têm uma debilidade para tentar me desestabilizar. Então, diante do inimigo, o que revela? Revela o meu coração. Revela os planos de Satanás, mas a minha reação diante disso. Hoje, se você soubesse que fulano, ciclano e beltrano estão tramando para te derrubar, o que você faz diante disso? Eles são seus inimigos? Não, nossa luta não é contra sangue nem carne. Nossa luta é contra principados e potestades. E qual é a nossa reação? Joelho no chão, coração dobrado. É assim que eu venço as minhas guerras. Joelho no chão, coração dobrado. É assim que eu venço as minhas guerras. A gente não vai ofender o irmãozinho, a gente não vai querer fazer justiça própria. As nossas armas não são deste mundo, mas são poderosas em Deus. A nossa luta a gente não pode ver, não é a pessoa que nos fere. E que interessante, nessa fase, onde tem a mesa preparada diante dos meus inimigos, é o momento que Saul vai ungir Davi. E quem está na presença dele? Os irmãos. Então, qual é a arma quando você tem esse desafio de pessoas, que a gente sabe que a intenção é maligna, mas de pessoas, né, fazendo ali, articulando o nosso mal? Olha o que Davi fez. 1 Samuel 16:13. Samuel pegou um chifre cheio de azeite, ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou a Ramá. Eu não sei você, mas quando a gente imagina assim, nossa, o Espírito Santo se apoderou dele, a gente já imagina alguém, né, flutuando. Alguém
Cara, vai andar, vai chegar aqui, vai falar a paz do Senhor, e pá, a igreja vai cair. A gente imagina um poder, na verdade? Quando nosso Espírito do Senhor se apoderou, que de glorioso aconteceu? Olha o que Davi fez. Depois de ter sido ungido rei, e o Espírito do Senhor estava com ele. 1 Samuel 17:17. Jessé, o pai de Davi, disse: pegue 10 quilos de trigo torrado e destes 10 pães, vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. A unção, a separação, ser possuído pelo Espírito Santo tem que nos levar a servir quem nos fere. Tem que nos levar a se prostrar, a se humilhar. Aqueles que estão com mal intenções, que são usados pelo inimigo. Davi, apoderado do Espírito Santo, cheio, até o tutano, ungido pelo próprio profeta, na frente dos seus irmãos. Ele podia estufar o peito, ele podia ter um orgulho, uma soberba, falar assim: você me humilhou até agora? Ah, é? Peraí, então. Poderia, na verdade. Ele poderia ter tido uma atitude: ah, você fez isso comigo até agora? Agora você vai ver, foi Deus me escolheu. Jesus me escolheu. Quem você pensa que você é? Eu vou ser rei sobre você. Não. A unção, o poder que Deus nos dá, os dons que Deus nos dá, é para servirmos uns aos outros. Talentos, dons que nós temos, irmãos, não é para nossa soberba, não é para nossa glória. Aquele que é dado, nós precisamos, aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Então, quando Deus derrama dons espirituais, que nem eu vejo em muita, na internet, o profeta não sei o que, aí chega lá com daquela pompa, daquele... Cara, ele deveria ser o primeiro a estar ali lavando o pé de todo mundo, a estar recebendo todo mundo, e não com segurança: não me toque, não me rele. Porque o Senhor nos dá para servirmos uns aos outros. E talvez, se você não tenha recebido até agora, porque o seu coração não é de servo, não. Porque se o Senhor te dá, você vai se ensoberbecer, você vai se achar, você não vai usar isso como para devolver ao Senhor a glória para Ele, para que seja um monumento na tua vida o nome dEle. Talvez seja por isso que os dons não foram derramados na sua vida ainda. Porque o seu coração precisa ser mudado. Você precisa voltar lá naquele lugar onde a sua alma é restaurada. Cálice, aí tem lá: o meu cálice transborda, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. A tua vara e o teu cajado já foi. Deixa eu voltar aqui no versículo. Versículo 5. O meu cálice transborda. E aí qual é a interpretação real que eu pelo menos tinha desse versículo? Deus vai preparar uma mesa diante dos meus inimigos, vai me colocar como destaque, vai ungir minha cabeça gloriosamente na frente deles, e eu vou sair com um cálice transbordante, todo poderoso, todo cheio de glória, e os meus inimigos vão me olhar e vão me temer. O meu cálice transborda. No Antigo Testamento, o cálice é aplicado de duas formas. Como o cálice mesmo, como uma taça, mas de uma forma poética, e muitas vezes no Salmo, ele é utilizado para representar o símbolo de vida ou de morte. E em alguns salmos ele fala: e eles tomaram cálice para a sua própria destruição. E como nós vemos agora no versículo, no Salmo 23, o meu cálice transborda. Então, irmãos, só para a gente recapitular, o Senhor a gente sai desse lugar de passos verdejantes, eu passo pelo vale da sombra da morte, nesse lugar de pouca limitação, de confiança, estou na mesa diante do meu inimigo, que é Satanás, que revela o meu coração caído, ok? E nesse lugar, eu tenho abundância de vida. O cálice transborda, entendendo que é vida, e transbordo é quando algo não cabe mais e cai. Então, eu tenho um transbordo de vida, uma prosperidade. Eu sou próspero. Próspero financeiramente, não. Quer dizer que eu consigo viver
uma nova vida em abundância com o meu pastor. Quando eu venço todas essas coisas. E que interessante, você para pensar. Na caminhada cristã é ou não é assim? Não é verdade? A gente sente a presença de Deus, a glória, passamos por momentos difíceis, a gente acha que vai acabar. Aí tem um confronto com a gente mesmo, quando a gente fala, cara, eu achava que era bonzinho, eu achava que eu era generoso, eu achava que eu era justo. E esse confronto é para o nosso bem, porque lembre-se, o pastor está nos conduzindo para um lugar. Vamos agora finalmente para o versículo 6, para entendermos que lugar é esse. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia, parênteses, alguém que passou por uma depressão, com pouca visão, pouco recurso, sensação de morte, teve que sentar à mesa com o seu inimigo, onde o seu eu foi revelado ali, os seus medos foram revelados. Ele viu bondade e misericórdia. O que a gente faz no meio do caminho? Reclama. Estou passando por muita prova, Jesus. Ele viu bondade e misericórdia, porque ele confiava no pastoreio do seu bom pastor. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A interpretação original que eu tinha desse texto, desse salmo, era o seguinte: o Senhor vai me suprir porque Ele é meu pastor e nada vai me faltar. Ele me deixa em lugares verdejantes, onde eu sou saciado, suprido, tudo bom. Quando eu passo momentos difíceis, Ele está comigo. Eu vou estar na mesa diante das pessoas que eu não gosto. E depois Ele vai fazer eu habitar na igreja para sempre. Eu interpretava assim. Até que, graças ao bom Espírito Santo, Ele muda o nosso coração, a nossa mente não dá uma revelação fresca sobre a sua palavra. E aí, então, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Casa não é um lugar físico. Pesquisando no original outras referências dessa palavra, ele fala sobre a casa de Davi, a casa de Abraão, a casa de Isaac, a casa de Zebedeu, a casa de Zebedeu não, casa, então quer dizer família. Então vamos ler de novo, substituindo casa por família? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na sua família por longos dias. E longos dias, no original, tem também outros sinônimos que quer dizer eternamente. Eu habitarei na sua família eternamente. O cajado do nosso pastor nos leva para esse lugar. Pastos verdejantes não é o seu lugar. O vale da sombra e da morte não é o seu lugar. A mesa perante os seus inimigos não é o seu lugar. Confia no bom pastoreio do nosso pastor, porque Ele nos levará a habitar com Ele eternamente. Tudo isso que a gente está passando, irmãos, é para ser um memorial para a glória dEle, para que o seu nome seja glorificado, para que nós sejamos esse monumento de adoração com pernas, para que as pessoas reconheçam. Falam, caramba, Yuri, você saiu daquela família, daquela situação, olha o que Deus fez com você. E você confiando e perseverando no seu pastor, porque Ele não vai te faltar em circunstância nenhuma. Nós poderemos viver desse jeito, confiando e crendo, ou no meio do caminho, se nós desviarmos o nosso olhar. Quero só trazer uma reflexão para acabar. Durante a caminhada do povo, quando ele saiu do Egito para ir para a terra prometida, eu também li errado esse versículo. Eu achava que o povo caminhava e conforme ele caminhava, a nuvem protegia de manhã e a coluna de fogo à noite. Então, o que eu imaginava? Conforme eles se moviam em direção ao destino, o Senhor os protegia. Mas não é assim. Está escrito, conforme a nuvem se movia. Então, é a nuvem, é a glória quem conduzia. Era a presença manifesta, real, física. Eu não sei se você tem imaginação para isso, mas eu fico imaginando você no deserto, uma coluna de nuvem ou de fogo se movendo.
não tem nada naquele lugar, e é a própria glória de Deus te conduzindo. E conforme essa glória conduzia, o povo arrumava acampamento e seguia. Só que no meio do caminho, todos sabem a história, o povo não alcançou a terra prometida por causa do seu coração duro. O pastor, ele tem a função de guiar as ovelhas. Os bodes ficam para trás. Aquele que não tem um coração de ovelha, que aceita a correção, o cajado, que confia no bom pastor, morre no deserto. Não alcança esse lugar da casa do Senhor. Não chega até este lugar. O povo não aceitava o líder. O povo não aceitava o que Deus supria, porque eles amavam mais a sua própria vida. E se durante a caminhada você pensou sobre isso, é tão difícil me submeter ao meu pastor, ao meu Senhor. É tão difícil me submeter ao seu cajado, às suas instruções. Nós temos que nos preocupar, porque nesse lugar, muita gente acha que, porque eu estou passando dificuldade, o Senhor me abandonou. Porque eu não estou ouvindo a voz do Senhor, Ele me abandonou. Sabe quando você vai ter certeza que o Senhor te abandonou? Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. A sensação não é de não ouvir mais a Deus, mas é de que todo o desejo do nosso coração, mais imundo, é realizado. E você não sente peso por isso. Sabe que todos os seus sonhos, os seus desejos na terra, que você morre, vive, trabalha e se desgasta por isso, quando todos esses sonhos e desejos tomarem o primeiro lugar do que o Senhor, e você não ouvir mais a voz, nem o silêncio mais te causaram uma perturbação, Ele te abandonou. E ser uma ovelha sem um guia, a gente está sujeito a todo tipo de situação. A ovelha podia falar, tem uma grama mais verde ali, vou comer daquele lugar. Nós somos livres. Mas é muito melhor receber a correção e a direção do nosso pastor. Nós podemos caminhar em direção à casa do Senhor, onde nós habitaremos para sempre com Ele, dessas duas formas. Com o coração como ovelha ou com o coração de dura serviço, que não se dobra, fica com... O passado foi ontem. Porque quando meu filho tinha 5 anos, fizeram muita coisa para ele. O filho tem 40 e você fica remoendo as mesmas coisas como se fosse ontem. Deixa o pastor refrigerar a tua alma, restaurar a tua alma, porque isso vai te levar a habitar com o Senhor eternamente. Faz parte do processo, irmãos. Isso é a nossa caminhada cristã. Se alguém um dia te iludiu, vem para Jesus que a sua vida vai ser mudada. Vem para Jesus, irmãos, que olha, nunca mais você terá problemas. Falso profeta te enganou. Eu diria até, você terá muito mais problemas. Mas isso te levará para um lugar para habitar com Ele eternamente. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar sobre essa palavra? Vamos reconhecer, Senhor, olha, talvez hoje eu não tenho no meu coração esse entendimento de que essa confiança de verdade no seu pastoreio. Quando eu estou nesse lugar de vale, eu olho para o lado, eu olho para a circunstância, eu não consigo confiar que você realmente está no controle. Eu olho para o meu coração e eu me perturbo. Eu não estou com a minha alma refrigerada. Eu me sinto tão confortável no pasto verdejante ali, no gostosinho, na água mansa e tranquila, nesse lugar de descanso. Eu me sinto tão confortável aqui. Tem certeza que eu tenho que passar para o vale da sombra e da morte? É uma escolha sua, irmão. Você pode ficar no pasto verdejante, que é bom, ou passar pelo processo, porque existe uma casa
a casa do Senhor para nós habitarmos com Ele. Eu ouvi uma vez no podcast de uma conferência que teve no Dizoscope, o Marcos Brunelli falou assim, quem lembra, muitos anos atrás, que tinha aquelas conferências proféticas, e aparecia pó de ouro na mão, e aparecia dente de ouro, as pessoas emagreciam. Estou precisando voltar nessa época aí. E era verdade, tinha as pessoas, de repente eu fui em uma com o pastor Antônio Cirilo, 1.800 bolinha. Ele puxava, as pessoas realmente emagreciam, a obturação virava ouro de verdade. Na minha mão apareceu, é real, um negócio muito louco. E aí o Marcos Brunet falando que apareceu pedras preciosas para ele, na mão dele, e ele guardou aquilo, ele ficou impressionado com aquilo. Uau! A gente precisa replicar, fazer mais vezes, mais conferências e tal, e empolgado com aquilo. E ele queria mostrar para as pessoas a evidência do poder de Deus. E aí o Espírito Santo colocou o coração dele no lugar e falou assim, se você se impressiona com pó de ouro, com pó que eu varri ali, a Nova Jerusalém, se você se satisfaz com o pó que sai do chão, você não vai desejar a minha presença. Se você se acostuma com o pasto verdejante, onde você é suprido, cuidado, onde você tem ali tem as suas necessidades saciadas, você não vai desejar habitar na casa do Senhor. Lá é muito melhor, porque lá tem Ele. Lá tem Ele. Nós te amamos, Jesus.